Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, aprendemos aí um pouco sobre logística internacional, bem como sobre globalização, sobre a gestão aí da logística internacional e a cadeia de suprimentos. A interface também da tecnologia com a logística internacional e a importação, bem como fator tempo, também foram alguns conteúdos aí que a gente abordou na internacionalização. Já na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre o tema foco da nossa disciplina, né, a logística internacional. Aprenderemos aí a identificar a cadeia de produção em relação ao comércio exterior, o fluxo produtivo e também falaremos um pouco sobre os procedimentos para uma empresa realizar a importação e exportação, bem como os custos que cada etapa desta aí implica. Vamos lá? A principal característica do fluxo produtivo é encontrar o melhor caminho para a produção de bens destinados ao comércio exterior, bem como estabelecer diretrizes para a obtenção de resultados, através de um conjunto de fatores administrados de forma conjunta. Os indicadores de produção logísticos são elementos imprescindíveis para a obtenção de uma previsão de resultados. No Brasil, eles têm sua importância atrelado ao mercado cambial e à estrutura logística do país. Já no âmbito mundial, os indicadores possuem algumas especificidades, muito por conta da competitividade, sendo um dos seus objetivos o controle do processo produtivo, principalmente no que tange à exportação. Isso ocorre muito por conta das exigências dos países compradores e também da legislação, do costume ou do padrão de consumo específico de cada país. Em decorrência disto, as empresas acabam tendo que adaptar seu processo produtivo às exigências, estabelecendo assim padrões de produção e, quando necessário, empenhando recursos financeiros e humanos para atender à necessidade. Existem várias maneiras de definir os indicadores. Normalmente, essa definição ela ocorre atrelada ao grau de eficiência dentro do processo de produção e distribuição, sendo determinados através do desempenho de custos, tempo e dinâmica de mercado em relação à engenharia de produtos, às vendas ou pré-determinação de resultados. A natureza da distribuição internacional, como densidade demográfica, clientes e padrões de compra, podem variar bastante conforme o país. Um produto bastante vendido em uma nação pode não ter mercado nenhum em outra. Essas condições criam, então, descontinuidades na demanda, tornando a distribuição internacional relativamente mais complicada que a doméstica. Assim, os indicadores logísticos no exterior deverão tomar como base o processo produtivo, de acordo com o país, o serviço do exportador, o tempo destinado no embarque e as condições de câmbio, política e estrutura de preços de exportação. Dentro das empresas existem vários processos logísticos, mas o acompanhamento de indicadores para todos eles não é recomendado, sob pena de tornar o processo aí de coleta de dados extremamente complexo e, consequentemente, dificultar a tomada de decisões diante desse mundo de informações que se cria. Porém, indicadores voltados ao tempo de ciclo e importação são importantes. Nessa figura, podemos identificar os principais processos que envolvem os trâmites logísticos internacionais, tais como documentação, Incoterms, que veremos o significado posteriormente, alfândegas, logística de transporte, meio de pagamento, financiamento, contratos e departamentos internacionais. Agora, falando sobre as principais etapas no ciclo de importações, temos o seguinte fluxo, iniciando com o recebimento do pedido do cliente pela empresa manufatureira, né, com a duração aí em torno de 7 dias, e terminando com a entrega dos produtos ao mesmo cliente,
45 dias, ou seja, o fluxo mostra todas as etapas da cadeia logística, que são recebimento dos insumos comprados, processamento interno, até a sua entrega. Dentro das operações internacionais de exportação e importação, a redução do tempo perdido nos processos de comércio exterior, que em sua maioria são complexos, faz uma eficiente aplicação ao just-in-time, trazendo assim competitividade à cadeia logística das organizações, pois ao verificar a questão de tempo de entrega de grandes quantidades de mercadorias, desde o pedido inicial até o seu consumo do destino, o que chamamos de lead time, percebe-se que a importância de acelerar os fluxos físicos é vital para a inserção com êxito em outros países. Nos negócios externos, importações e exportações, as atividades logísticas possuem diversos segmentos, as quais incluem o transporte, a armazenagem, a separação, a preparação e a movimentação de insumos e produtos. Em todos esses segmentos, planejar cada etapa do processo internacional tornou-se vital e requer um alto grau de sofisticação. Assim, a logística aduaneira se tornou peça-chave para empresas que importam ou exportam. Quando falamos de logística aduaneira, nos referimos aos diversos processos de liberação de uma mercadoria pela alfândega para a entrada no país, em caso de importação, ou saída, no caso de exportação, depois de a documentação ser toda verificada, né? Define-se como sendo o ato final ao despacho aduaneiro, ou seja, é o procedimento pelo qual o órgão federal considera a operação de importação terminada. Então, a partir desse momento, as mercadorias podem ser liberadas ao importador. Os procedimentos aduaneiros para importados são extremamente dinâmicos, uma vez que passam por transformações muito rápidas, com o incremento de novas tecnologias de sistemas, de informação, né, e de processos, com o estabelecimento de padrões e determinação de tempo específico, né, para os trâmites burocráticos, para assim liberar as mercadorias. As importações normalmente possuem um elevado tempo de espera. Por isso, você, futuro técnico em logística, deve estar atento à melhor cadeia de procedimentos de liberação alfandegária para realizar o ciclo de importação. Conforme podemos ver na figura, a importação possui 3 estágios. O primeiro aí consiste na necessidade de recolhimento e formulação do problema e envolve os fatores que motivam a ação. O segundo corresponde à procura, ou seja, identificação das características do país, do fornecedor e de outras informações relevantes para a tomada de decisão, verificando se o produto a ser importado atende às suas necessidades. E, por fim, aquele que contempla a escolha, que é procedida das alternativas remanescentes avaliadas para a tomada de decisão. As importações no Brasil tiveram maior abertura no início dos anos 90, no governo Collor, né? Com a padronização dos processos, a instalação de programas e sistemas específicos de importação, como o Siscomex. Além desses programas, as exigências para iniciar a importação ficaram mais rígidas em um primeiro momento. Depois de um período, a empresa ficou aí sob um regime aduaneiro mais flexível. Os passos para início dos procedimentos de importação são os seguintes. Primeiro aí, o envio da documentação de despacho aduaneiro. Segundo, fatura invoice. Terceiro, o romaneio da carga ou packing list, que a gente chama. Quarto, conhecimento de carga. Quinto, entrada com a documentação na alfândega. Sexto, registro da declaração de importação, com retenção aí dos impostos e taxas. Sétimo, cadastro prévio na Receita Federal. Oitavo, parametrização e definição da forma de análise.
Nono, finalização e análise documental. E 10º e último, a liberação da mercadoria. Importante ter esses 10 passos aí na cabeça. Cada um desses passos eles devem ser seguidos de forma também gradativa e constante, analisando-os como um todo e controlando-os de forma bem rígida, pois os erros nessas etapas acabam acarretando um prejuízo significativo para o profissional da logística. Importar produtos tanto para servir de matéria-prima como para venda direta ao consumidor pode ser uma solução inteligente para manter seu negócio competitivo diante da concorrência. Isso se dá pelo fato de que muitas vezes um produto importado ele pode ser vendido por um preço menor do que o próprio produto brasileiro. Ou então pode-se vender algo que simplesmente o consumidor não encontraria no mercado interno. Essa lógica vale tanto para lojas físicas quanto para as lojas virtuais, dependendo aí apenas do segmento onde cada negócio está inserido. Porém, antes de fazer sua primeira encomenda, é fundamental entender que a importação costuma cobrar altas taxas, tornando em algumas vezes inviável a venda do produto. Analisando o panorama aí das importações no Brasil, a gente pode notar um excesso de tempo de liberação e altos impostos e taxas com relação ao valor da mercadoria negociada no exterior, que são aplicados de forma geral um fator de 100% a 120% sobre o valor da mercadoria no exterior. Apesar do índice de custos de importação, ainda é lucrativo para as empresas encerrarem seu processo produtivo no mercado interno e passar a estabelecer um contrato de manufatura com origem da China, por exemplo, ainda com uma margem de lucro significativa. Os custos incidentes nos processos de importação podem ser classificados em gerais e circunstanciais. Vemos aí, os gerais. Deve-se considerar o de armazenagem ou permanência da mercadoria no ponto de origem, à espera do embarque e no ponto de destino, à espera do desembarque, no caso, né? Carregamento e estiva da mercadoria na sua origem, num veículo para transporte interno e o transporte até o embarque internacional. Também existem os fretes internacional e nacional do produto. Circunstanciais são outros custos que poderão estar envolvidos para essa operação geral descrita aconteça. O cálculo dos impostos que precisam ser pagos no momento da importação ele é bem complexo, mas não é difícil afirmar que, em geral, esse custo ultrapassa em mais de 50% o preço do produto. Para pagar o vendedor, por exemplo, é preciso firmar um contrato de câmbio com um banco ou corretora, que cobra entre 1% e 3% do valor da operação. Feito isso, pega-se o imposto de importação entre 2% e 35%, dependendo do produto, e já o IPI varia entre 3% e 45%. Aí vem PIS, COFINS, também obrigatórios. Aí são alíquotas fixas, né? 1,65% o primeiro e 7,6% o segundo. Por fim, ainda existe aí a incidência do ICMS, que depende de cada estado, ficando em torno de 18%. Para complicar, as exceções. Produtos que trafegam no Mercosul estão isentos. Porém, cada país possui uma lista de 100 produtos que podem ser taxados. Itens considerados de cesta básica do consumidor possuem alíquotas menores. Já há outros que precisam de autorizações e impostos especiais, que são aqueles controlados por órgãos fiscalizadores. A partir dos custos são efetuadas todas as decisões logísticas. O planejamento somente pode ter êxito se estiver aliado a esses fatores. Para a base de cálculo é estabelecido o valor do CIF da mercadoria, que nada mais é do que custo da mercadoria no exterior, seguro internacional e frete internacional. Após a identificação, através do conhecimento de carga e a fatura invoice,
O despachante aduaneiro, profissional que é aquele que é responsável, né, por efetuar a liberação da mercadoria, ele recolhe os impostos e as taxas, tais como Imposto de Importação, o IPI, taxa de Siscomex, ICMS, armazenagem, desconsolidação, desunitização, Henley, entre outros. O custo de importação representa um dos principais fatores para o desempenho das empresas brasileiras. Por isso, é preciso estar atento ao fato de o ciclo de importação estar mais rápido, garantindo assim um diferencial de competitividade quando adequado aos processos de custos. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Iremos falar agora sobre a exportação. A gente está falando sobre importação, vamos mudar um pouquinho o tema. O Brasil aí é a 21ª maior economia de exportação no mundo, pra você ter uma ideia. E na economia mais complexa, 34º. O 34º acordo com o Índice de Complexidade Econômico, ICE. A título de curiosidade, em 2015, o Brasil exportou 195 bilhões e importou 170 bilhões, resultando em um saldo comercial positivo de 25,3 bilhões. Em 2015, o PIB do Brasil foi de 1,77 trilhões e seu PIB per capita de em torno de 15,4 milhares. As exportações principais do Brasil são soja, minério de ferro, crude, petróleo e o açúcar bruto e carnes. Os principais destinos de exportação do Brasil são a China, que é o maior de todos, né? Depois vem os Estados Unidos, a Argentina, a Holanda, a Alemanha. Esses são, na verdade, os mais significativos, né? As origens da importação são também a China, os Estados Unidos, a Alemanha e a Argentina. E também a Coreia do Sul entra aí, né? Como forma de incentivo à exportação, o governo brasileiro, normalmente, ele não cobra alguns impostos ou taxas para beneficiar o exportador. Por outro lado, as estradas são responsáveis por uma parcela grande de escoamento da produção, o que encarece o produto no exterior. Chamamos isso de custo Brasil, que, somados à infraestrutura precária dos portos, falta de manutenção de caminhões, máquinas defasadas e falta de silos de armazenagem, compõem um panorama deficiente para a plena capacidade técnica da nossa exportação. Para conseguir exportar, o exportador deverá seguir os seguintes passos: elaboração da fatura invoice e packing list, contratação de um agente afretador, envio da carga para o entreposto aduaneiro, elaboração do despacho de exportação, pagamento das taxas de exportação, operação portuária, embarque da mercadoria, trânsito para o exterior, aduana no exterior e liberação da mercadoria e entrega para o cliente. As cargas normalmente são exportadas através dos portos, aeroportos, portos secos ou estações aduaneiras no interior. A logística internacional para exportação se caracteriza na satisfação de necessidades em concordância com o mercado de commodities. São mercados regulados por uma cotação internacional através da Bolsa de Mercadorias, no caso do Brasil, de mercadorias primárias. O Brasil é essencialmente um grande exportador de produtos manufaturados para os Estados Unidos e a América Latina, e de bens primários, como as produções agrícolas, os minerais e os combustíveis fósseis para a Europa e a Ásia. Em geral, os governos incentivam as exportações, pois uma vez que as exportações são superiores às importações, registra-se aí um superávit na balança comercial. Esse saldo comercial positivo, com o exterior, por exemplo, serviu para o Brasil reduzir sua vulnerabilidade econômica devido a fatores externos, o que permitiu uma maior resistência às turbulências econômicas globais de 2009. Por isso, muitos países têm uma política de incentivo à exportação. Para realizar uma exportação,
Após a empresa estar habilitada na Receita Federal, o exportador deve ficar atento a feiras internacionais, consulados e contatos intermediários para a negociação efetiva de seu produto. Após a negociação, o câmbio, a definição dos incoterms e a documentação, a carga deve ser conduzida para o porto de embarque. Para os produtos exportados, não há incidência de impostos de exportação, salvo exceções, pois existe uma boa vontade dos órgãos fiscalizadores para que a mercadoria seja embarcada no prazo. Os estados brasileiros também não incidem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. Porém, ainda incidirá o custo dos impostos sobre a produção, que é alta em nosso país, além do custo do frete até o porto, taxas de manuseio de carga, embarque e conhecimento que estão em desacordo com o valor comumente baixo das nossas mercadorias. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostaria que vocês reforçassem o conteúdo estudado hoje, lendo a apostila da disciplina. Até a próxima!